Você sabia que você e eu temos um valor? A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando a gente morre, fala, olha, o corpo do fulano está lá, do ciclano, né? O corpo desfalece, mas a alma e o espírito é o bem mais precioso, porque se esse fôlego de vida não estiver em nós, para que serve o corpo? E quando nós morremos, nós não vamos levar nada. Não adianta falar que a gente vai levar alguma coisa. Existia uma época em que os valores para transcender ao céu, ao paraíso, eram as riquezas. E os deuses, os reis, que eram considerados deuses, alguns senhores, o seu túmulo, mausoléu, eram levados riquezas ali, porque eles entendiam que tinha que chegar com riquezas para mostrar que ele tinha condição de alcançar o céu, tinha condição de alcançar o paraíso, mediante aquilo que ele conquistou na terra. Mas nós entendemos que não é assim. Lá em Mateus, no capítulo 19, Jesus encontrou com um jovem que falou assim com Jesus. Mateus 19, versículo 16, ele perguntou, o que eu farei para eu conseguir a vida eterna? Jesus falou com ele, olha, você conhece os mandamentos, não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. E ele falou, isso eu faço desde a minha mocidade. Jesus falou, ainda te falta uma coisa, pega tudo o que você tem, dai aos próximos e me segue. E ele ficou muito triste e foi embora. Por quê? Porque o coração dele estava naquelas riquezas. A alma dele estava naquilo. Se ele doasse a alguma pessoa ou a alguém, ele falou, não, isso aqui é meu, Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que só pensa nele, Eu não posso dividir nada com ninguém, que isso aqui é meu. Naquele momento, Jesus não estava mostrando para ele uma questão de dinheiro, de riquezas. Não estava falando para ele dividir com os pobres ou com quem mais é necessitado, porque, querendo ou não, ele falando que fazia aquilo desde a mocidade dele, ele era um jovem que dava as ofertas, que fazia as coisas. A Bíblia não mostra, mas a conotação é essa. A questão é que o amor dele estava preso àquilo e não o que realmente era importante naquele momento em que Jesus estava anunciando a sua palavra. Então existem pontos interessantes falando sobre isso, sobre esse jovem rico que eu quero mostrar para você. 4 premissas. A primeira, fazer as coisas por obrigação ou religiosamente não faz um ser humano uma boa pessoa. Não adianta você fazer nada por obrigação. Você precisa fazer com amor. Você precisa fazer para o próximo o que você está fazendo para você mesmo. Para ser salvo, não existe barganhas com Deus. A segunda premissa, você não precisa fazer barganha com Deus. Deus, eu quero que você me abençoe, mas eu vou fazer isso. Não existe isso. Você fazer barganhas com Deus. Você tem que se doar a Deus, se doar à obra, não ser um religioso. Você precisa ter amor às pessoas. Por isso que Jesus fala, qual é o mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas isso eu faço. Quer dizer, eu estou tentando barganhar com você, isso aí é fácil, é um mandamento. Ele estava seguindo assim, uma obrigação, uma religiosidade. Ele queria algo mais, então ele estava sendo um robô, ele estava sendo uma pessoa que estava sendo apenas religioso, fazendo aquilo por obrigação e não por amor. E isso mostra o seguinte, se o seu coração estiver preso às coisas desse mundo, você nunca vai conseguir entender o amor ao próximo. Porque as pessoas dão, olha, eu estou dando isso para ele, mas ele não merecia isso. Ele não sabe a dificuldade que foi eu preparar isso aqui para entregar para ele. Isso não é amor. Isso não é um valor que você mostra para o próximo que você o ama. Você está sendo pequeno, você está sendo mesquinho e dentro de você está mostrando essa falta de caráter. Era isso que estava o pensamento do jovem rico. E outro, se prender a algo, se prender a uma situação e sentir obrigado, a necessidade de deixar para trás, pode se tornar muito difícil e dolorido. Você se prende a algo tão grande que quando você é obrigado a abrir mão daquilo, parece que arrancou um pedaço seu. Olha, isso aqui não é mais seu, tá? Você se vira sem isso aí agora. Você fica perdido, eu fico perdido, porque eu estou tão acostumado com aquilo, com aquela situação, que a partir desse momento eu não sei mais o que fazer.
Existem as pessoas aventureiras que saíram do seu país, foram se aventurar em outros locais. Existem pessoas que começaram do zero, numa garagem ou num pequeno estabelecimento. Hoje eles são multimilionários, hoje eles têm grandes empresas. Às vezes o seu casamento você começou no lado da casa de algum parente, hoje você já tem seu apartamento, um carro seu, um carro da sua esposa, você trabalha, ela trabalha, vocês planejam ter filhos. Imagine se você ficar preso àquela situação. Olha, se você sair daqui, você não vai conseguir nada não. Muitas vezes não é questão de aventura, é questão que se você precisa abrir mão de coisas que te prendem. E essa era a questão do jovem rico, aquilo prendia ele. Como que ele queria alcançar algo maior se ele não conseguia nem se desprender daquilo que o prendia? Porque aquilo, ele ficava, na sua zona de conforto. Quando você pisava o pé fora, opa, não posso pisar porque isso aqui é meu. Eu não posso abrir mão disso para ninguém. Então, Jesus não me indagou por ele ser rico, ou por ele ser milionário, ou por ele ter boas condições. Ele foi indagado aonde estava preso as coisas do seu coração. Quando o jovem rico falou, olha, eu cumpro todos os mandamentos, Jesus começa a perceber ali que ele não fazia por amor. Jesus não quer que as pessoas parem de fazer o que gostam. As amizades, os convívios, a família. O importante é lembrar, o coletivo ele nunca define o individual. O coletivo nunca define o individual. Às vezes muitas pessoas estão ao seu redor, mas nenhuma delas fala por você. Esse jovem rico estava triste porque ele pensou no coletivo. Eu vou perder um monte de coisa, eu vou perder muitas oportunidades, minhas fazendas, eu vou perder meus cavalos, eu vou perder meus bens, vou doar para quem nunca mereceu, só para ficar seguindo esse homem. Ele começou a se indagar, porque o seu coração não estava naquilo que é realmente de valor, no que Jesus estava realmente colocando. Você pode estar numa multidão, mas você também pode estar sozinho num monte de gente. Você pode estar numa festa, mas pode estar triste ali. Você pode ter o maior salário, mas não gostar daquilo que você está fazendo. Você pode ter muitos amigos, mas todos eles são apenas por uma obrigação, por uma necessidade. Que nós possamos entender que o mais importante é quem você realmente é e quem que você quer mostrar para os outros aquilo que é mais importante, as coisas superficiais ou amar ao próximo como a ti mesmo.